Olá, tudo bem? Meu nome é Thales Duarte e nós estamos aqui para mais um tutorial da Pixelix, cursos digitais. Esse tutorial é um tutorial um pouquinho maior do que os que eu costumo fazer, o que eu costumo fazer normalmente são tutoriais de 10, 15, 20, às vezes meia hora. Esse é um tutorial de 1 hora, certo? O objetivo dele é nós trabalharmos muito a manipulação e a mescla de imagens de manipulação de locais de um ambiente, certo? A questão de manipulação para que o ambiente pareça um ambiente real. Nesse caso a gente vai trabalhar com o pôr do sol num ambiente de montanhas, que eu vou mostrar logo à frente. Então é um tutorial bem bacana, vai trabalhar bastante com técnicas de iluminação, como eu comentei, paleta de cores, como tu faz uma mesclagem de cores em ambientes diferentes, em ambientes diversos. E esse trabalho é bem bacana, principalmente quem trabalha como fotógrafo, como designer gráfico, tem um aproveitamento bem legal. Quem está começando nessa parte, vale a pena olhar para saber o que tu pode fazer. Muitas dessas técnicas tu não vai aplicar simplesmente para a manipulação de imagens, para a manipulação de locais, aliás. Você vai poder utilizar em outras manipulações de imagem e com certeza vai ser bem proveitoso para todo mundo que está assistindo, certo? Eu vou mostrar agora o que nós vamos fazer basicamente. Esse foi o resultado que a gente teve, certo? Com a manipulação. E esse aqui... Opa! E essa aqui é a foto original, certo? Então, essa é a imagem manipulada e essa é a foto real. Então, o que basicamente vocês vão visualizar no tutorial? Essa é a imagem real, a gente utilizou essa imagem aqui, é uma foto, certo? Que eu busquei de um site de fotos gratuitas, né? E com a manipulação que a gente faz, a gente obtém um resultado como esse aqui, certo? Então o tutorial tá bem bacana, tem uma série de, como eu falei, de ideias que vocês podem aplicar, de melhorias que vocês podem fazer. Inclusive no final eu ainda recomendo que dá para melhorar ainda mais o resultado que a gente obteve com esse tutorial. E eu tenho certeza que vai ser proveitoso, que vocês vão conseguir chegar nesse resultado aqui, certo? Para outras imagens, é interessante vocês ter uma imagem, selecionar algumas imagens, como eu vou mostrar no decorrer do curso, que a gente pode utilizar para que vocês possam ir testando essas técnicas, né? E ter um resultado aí bem bacana para que vocês aprendam principalmente a técnica. Isso é uma coisa bem interessante. Tenham em mente que o principal é vocês aprender como fazer o que dá para fazer, para que quando vocês precisem utilizar, vocês já estejam aí mais preparados para colocar essas técnicas em prática, certo? Eu desejo então a todos um bom curso, espero que gostem. Depois aproveitem para curtir nosso canal, para se inscrever no nosso canal do YouTube e dar uma olhada em mais outros vídeos que nós temos lá, certo? Um bom tutorial a todos e um abraço. Certo? Vamos começar? Então tá, vamos começar mais esse tutorial. Como eu falei na introdução, ele não é um tutorial que visa um estudo tão complexo assim em termos de desenvolvimento de imagem, em termos de manipulação de imagem, mas de qualquer forma é uma boa base para quem quer melhorar esse ponto. É sempre interessante, eu sempre falo, sempre que eu faço vídeo, estudar outras formas, outras técnicas sempre é interessante. Durante o tempo que eu comecei a desenvolver, comecei a criar, eu sempre achava interessante conhecer outras técnicas, técnicas de pessoas de fora do país também, que eles têm uma maneira, às vezes, diferente de gerenciar mesmo isso aí. Então eu queria passar isso hoje para vocês. Eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso. Então, como eu apresentei antes, vamos iniciar esse trabalho. Eu selecionei aqui algumas imagens, tá? Algumas de conhecidos produtores de imagens, como é o caso do Ressurge, que é bem conhecido em termos de divulgar essas imagens estoque para manipulação, para edição, enfim. E aí eu selecionei 3 aqui, vamos ver o que vai dar. Eu comecei com 3 aqui, vamos fazer uma junção, vamos tentar mesclar elas, se nenhuma tiver interessante, vamos ir buscar outras, mas eu acredito que com essas 3 aqui a gente já conseguia fazer um trabalho bacana. Como eu apresentei antes, a intenção é transformar essa imagem, então eu selecionei essa grande aqui,
para que a gente pudesse iniciar esse trabalho. Mas vamos ao que interessa. Para começar esse trabalho, a gente vai começar recortando, certo? A intenção é o quê? É selecionar e tirar essa parte de montanhas e adicionar o efeito, trocar a questão do céu e criar uma imagem de pôr do sol. Eu até fiz questão de pesquisar alguns pôr... Eu não sei como é que é o plural de pôr do sol, mas enfim, para que vocês possam ter uma noção, verificar. Eu sempre acho interessante, como você que vem acompanhando, fazer a questão de analisar outras imagens que sejam reais. Quando tu analisa a imagem real, tu começa a perceber assim, bom, o que é essa aqui que é verdadeira, que é de fato uma imagem, que é de fato uma foto, tem de diferente da minha, que é uma manipulação. Então eu sempre tento usar esse comparativo porque é importante. E vocês também, quando forem fazer uma modificação, uma adaptação, sempre pensem o seguinte, tudo bem, eu tenho essa minha manipulação, o que eu posso mudar nela para tornar ela um pouco mais... Aqui apareceu uma mensagem do esquema atual. O que eu posso fazer para melhorar isso e tornar isso, deixar isso cada vez mais perfeito, mais próximo da realidade. Ou seja, o que a minha ainda tem de... Não vou dizer errado, porque errado é um termo meio estranho. Mas o que a minha tem que pode ser aperfeiçoada para que fique ainda mais próximo do real. Então uma série de imagens aqui a gente vai poder analisar justamente quais são os pontos que tornam elas tão reais e tão perfeitas. Certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar recortando essa imagem aqui, essa cadeia de montanhas, né? Eu vou fazer um recorte com a Pencil Tool, tá? Particularmente uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar. Para quem não conhece tanto assim, ela é uma ferramenta, na verdade, para a criação de shapes, né? Mas que ela é muito boa em termos de recorte, que chega num grau de precisão muito bom. As outras, existem outras, tá? Existem outras aqui, por exemplo, para fazer recortes assim. O problema dessa aqui é que tu não consegue gerenciá-la muito bem. Por exemplo, tu cortou errado aqui, para te desfazer é muito mais complicado, muito mais difícil. Com a P1 Tool não, tu pode ir trabalhando, ó, recortei, selecionei os pontos. Aqui, essa curvinha aqui eu acho que eu não vou colocar, tá? Porque como é uma geleira lá no fundo, não sei se tem uma geleira, mas enfim, uma montanha com gelo em cima, quando nós adicionarmos um fundo que é escuro, provavelmente a gente vai ver que vai ficar meio estranho, porque simplesmente vai ficar um negócio branco no meio de duas montanhas, enfim. Então vamos tentar trabalhar simplesmente com essas aqui, que estão mais visíveis, né? Vou cortar aqui. Se vocês quiserem adiantar um pouquinho o vídeo, fiquem à vontade. Mas enfim, o que eu acho da Pentool é que ela, como eu estava falando, ela é uma ferramenta que te dá uma flexibilidade quando tu vai recortar. E hoje tem coisas que são realmente muito complicadas e complexas, e principalmente quem já tentou recortar cabelo feminino, cabelo longo, com certeza sofreu bastante, porque é uma coisa que dá um trabalho considerável. Hoje existem algumas ferramentas que se utilizam para facilitar, digamos assim, esse processo, mas tem gente que ainda, que nem eu, né, que vai na Pentool mesmo. Tá, não foi o melhor recorte da minha vida, como vocês podem ver, mas para esse trabalho eu acredito que seja possível. Aqui vocês podem ver que tem uma certa sujeira na imagem. Provavelmente isso aqui é da câmera, tá? Não fui eu que tirei essa foto, eu peguei no site de imagens gratuitas, tá? Mas elas têm uma certa sujeira aí que provavelmente era da câmera que estava suja quando o fotógrafo tirou essa foto. Tá? Então vamos completar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa imagem, vou recortar a seleção que a gente criou. Obviamente não aconteceu nada, porque tem uma imagem que é igual embaixo. Quando eu clicar agora ele vai pintar tudo de branco. Feito. Certo? Então aqui, isso aqui a gente pode deletar porque não vai ser mais necessário. Então, o que nós vamos fazer agora? Quando nós vamos pegar uma daquelas imagens, eu acho interessante trabalhar com essa aqui, que ela já tem uma montagem boa. Fazer até o seguinte, ó, como essa imagem está muito grande,
Eu vou diminuir ela um pouquinho, para que fique um pouco mais fácil também de manipular, para que o processamento seja mais rápido e para que as imagens que a gente for adicionar não fiquem tão lerdas, tão difíceis de serem carregadas. Olha o que é interessante. Se nós adicionarmos a imagem simplesmente dessa forma, a gente vê que tu já consegue estabelecer, inclusive, uma conversão em termos de estrutura, porque existem montanhas na imagem original, como vocês podem ver, assim como existem montanhas nessas aqui. Então, se em parte a gente quiser deixar essas montanhas no fundo, não haveria problema. Ó, a gente pode aproveitar e colocar ela aqui, ó, encaixar, até porque o fluxo das nuvens, isso é uma coisa muito interessante, que você sempre é interessante analisar. As fotos boas, em termos de produção, a maioria delas, elas têm essa... Ó, vocês estão vendo as nuvens ela tem uma direção, ó, podem ver, ó, uma direção aqui, uma direção aqui. E isso favorece bastante, isso dá uma imagem muito positiva na foto em si, dá um efeito muito legal. E muitos fotógrafos não só editam, mas procuram tirar fotos quando quando as nuvens estão favorecendo, e isso é uma coisa que eles utilizam bastante, que é essa questão das nuvens em si, que dá uma sensação de grandeza quando tu faz isso, vocês entendem? Então, vamos deixar essa imagem como está aqui. Tá? O que vocês percebem de diferente e que mostra que isso aqui parece que não faz parte da mesma foto? Primeiramente, esse recorte que eu fiz ele ainda não está muito bom. Tá? Por quê? Porque existem alguns probleminhas nisso aqui. Por exemplo, essas imagens brancas, essas falhas. Ó, eu vou ir deletando elas. Alguns defeitos aparentes aí. É claro, a intenção aqui não é fazer a imagem mais real possível. Digamos assim, a gente vai tentar, claro, mas a intenção aqui é criar um ambiente que seja bacana, entendeu? Que tu possa utilizar não só numa foto jornalística ou alguma coisa assim, ou para impressionar alguém com os efeitos que foram feitos, mas tu também poder utilizar para criar cenários, entende? Criar cenários é uma coisa muito interessante quando tu vai mesclar isso com outros trabalhos. Uma manipulação de imagem bem feita tem o seu valor. Então, a intenção dessa videoaula aqui é justamente mostrar como tu cria esses ambientes, assim, certo? Vou começar arrumando isso aqui e tal, tá? E a segunda coisa é a questão da diferenciação. O que tem de diferente isso aqui? Vocês podem ver que se nós selecionarmos diferente, tu realmente percebe que tu tá mostrando um ambiente diferente. Deixa eu ver se apareceu aqui. Tu está tratando de um ambiente diferente porque a tonalidade do lugar não é semelhante. Por quê? Vocês podem perceber que as cores desse ambiente aqui, elas ficam no tom laranjado, azul, certo? Um azul marinho, um azul claro. Então, essa é a temática dessa imagem aqui. Aqui um amarelo claro. E aqui, vocês podem ver que tu consegue perceber o branco, um tom de roxo. Tu consegue perceber aqui, ó, das montanhas, certo? Tu vê o tom de roxo, um amarelo aqui embaixo. Então, o que acontece? O que acontece? Tu percebe que são dois ambientes diferentes, entende? E muita gente acredita que simplesmente fazer isso é suficiente. E não é. Por quê? Porque não parece que está falando do mesmo, não parece que está mostrando o mesmo ambiente. E isso é prejudicial, entende? Tem muita gente que de repente começa a alterar umas curvas e tal, mas ainda assim não parece a mesma coisa, porque não parece estar no mesmo ambiente. O que a gente vai fazer? Ou a gente pode mudar a temática das cores de um, ou mudar a temática de outro. Ou então, que provavelmente vai ser o que vai acontecer. A gente muda a temática de uma para igualar com a outra, e depois a gente pode alterar as duas, né? Quando essas duas já estiver mais próximas uma da outra. Eu vou fazer o seguinte, eu particularmente acho essa temática de cores aqui, essa seleção, essa, digamos assim, paleta de cores, muito mais interessante. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos utilizar essa paleta aqui, certo? Para aplicar nessa área aqui. Tá? E aí como é que a gente vai fazer isso? Tem N formas,
enfim, milhões de formas de fazer isso, tá? Eu vou fazer de uma forma que é interessante, que é uma forma mais simples, digamos assim, de fazer, tá? Ó, o que eu fiz? Eu adicionei uma camada em Soft Light, adicionei aqui eu posso mudar, né? Vou botar, de repente, usar... Isso aqui é uma coisa bem interessante, depois eu vou explicar com mais calma, vou tentar, no primeiro momento, fazer essa parte que eu comentei com vocês. Bom, para tirar um pouco dessa tonalidade roxa, certo? Que dá para ver na cena, a gente vai adicionar aqui uma camada em azul, certo? Vamos colocá-la em color. Como a parte de cima é a que mais está em roxo e a parte de baixo até que está em outra cor, a gente vai tentar manter essa tonalidade para dar um aspecto bem bacana também. Não vamos, o color ele não é uma cor, por ser uma camada que ele coloca tudo no mesmo padrão, isso atrapalha bastante. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar manter o máximo das tonalidades originais da foto, certo? Por quê? Porque senão a gente vai acabar com qualquer tipo de diferenciação e que isso dá um efeito bem bacana na foto depois. O photofilter. Tudo isso eu estou aplicando, obviamente, dentro dessa camada aqui, certo? Por quê? Porque nesse momento a gente quer fazer com que essa camada da frente tente chegar o mais próximo possível da camada do fundo, entende? Então, para isso, a gente vai usar essa questão das tonalidades, certo? Não precisa, obviamente, ficar perfeito, tá? Por quê? Porque no futuro a gente vai ir modificando e adaptando e tal. Então, não é obrigação isso aqui ficar perfeito, porque com certeza a gente vai alterar mais algumas coisas no decorrer disso aí. Outro efeito que eu acho bem interessante de utilizar, certo? É esse aqui, que a gente vai usar um soft, tá? Para dar a intenção de que a luz vem de lá. Mas isso eu vou explicar com um pouquinho mais de calma lá na frente. Aqui a gente vai fazer outra coisa. Eu vou duplicar essa camada, tá? E vou escurecer ela um pouquinho. Por quê? Porque se vocês forem ver foto de pôr do sol, você vai ver que o ambiente que está na frente dele, ó, ele é sombra, entende? Por mais que esteja falando de um ambiente que esteja um pouquinho mais longe, um pouquinho mais distante, normalmente tu tem um realce maior com o fundo quando o ambiente que é o foco ele está com mais silhueta do que o próprio ambiente em si. Então tu não vê um detalhamento tão perfeito, digamos assim, como tu vê nesse caso. Então aqui eu vou aumentar, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um multiply aqui. E aí aqui eu vou tirar um pouquinho da cor. Vou deixar o multiply aqui. Certo? Ó, e aqui vocês podem ver que a gente já está começando a chegar, já está começando a ficar mais próximo. Os ambientes já estão começando a aparecer que nós estamos falando do mesmo ambiente, entende? Então já é, assim é como estava. Pode ver a dissociação de cores. Aqui a gente já está começando a chegar mais próximo. Já está começando a haver uma congruência maior nesse ponto, tá? Aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente vai dar um Hue Saturation em cima dessa camada que é a principal, tá? Eu estou fazendo uma coisa aqui que não é muito adequada, que é o que? A gente não duplicar essa camada. Eu vou duplicar ela, vou colocar embaixo daquele preto, para que se por algum motivo altere-se alguma coisa que a gente não quer, a gente tem um backup, digamos assim, dessa camada aqui embaixo, que é muito comum acontecer. Provavelmente todo mundo já fez uma alteração que não gostou. Ó, aqui a gente consegue mexer nas cores separadamente. Então aqui, ó, a primeira cor é o vermelho, tá? Então aqui, ó, como aqui dentro dessa parte que está em cima das montanhas a gente só está trabalhando com essa camada nesse momento, a gente consegue fazer essas alterações. Então, por exemplo, essa é a cor original. Eu não gostei muito desse amarelo, não gostei muito desse laranja, eu posso alterar essas cores. E o que nós vamos fazer aqui? Vamos tentar chegar com essa cor mais próxima das cores do fundo. Vocês entendem? Para tentar, justamente como eu falei, criar essa coisa mais próxima, enfim. E a gente pode aumentar um pouquinho a cor. O yellow, provavelmente ele vai alterar essa parte de baixo.
Não, ainda está mudando só aquela parte do mato ali. O green, não sei se vai mudar muito, o cian é importante. O cian a gente vai ver que, ó, não, nesse caso não é bem o cian, nesse caso é mais o azul. Ó, era nisso aqui que eu queria chegar, ó. Aqui nós estamos mudando exatamente aquele roxo, ó. Essa parte que agora está em verde, que eu acabei que eu estou alterando aqui em cima, ó, é bem aquele roxo que estava no inicial. Vocês podem ver, ó, ele está muito perto da paleta aqui, ó. Eu estou modificando, estou mexendo bem pouquinho, tu já pode ver que ele começou a ficar no rosa e tal. Então, quer dizer, ele já está muito próximo do roxo. Aqui a gente vai aproveitar e vai fazer o seguinte, ó. Esse aqui, como eu falei, é as cores que estão no original, tá? Ao invés de eu puxar pro rosa, que vai puxar depois pro laranja, pro amarelo, pro vermelho e tal, a gente vai puxar um pouco mais para cá, um pouco mais pro azul. Ó. Aqui a gente vai tirar um pouquinho da saturação, certo? Magenta talvez altere um pouquinho. Ó, aqui a gente também pode alterar, em vez de deixar o mesmo tom de roxo, a gente inclusive pode puxar um pouco mais. Opa. Pode puxar um pouco mais. A gente pode puxar um pouquinho mais pro laranja, né? Vamos voltar de novo no azul, que essa aqui é o tom principal. Ó, a gente vai deixar nesse meio termo aqui. Então, olha a diferença. Aqui, muito mais roxo. Aqui, muito mais azul. Certo? Agora é que vem um lance interessante. Vocês viram que eu utilizei o Photo Filter aqui? Isso é uma ferramenta que eu acho fantástica, tá? Fantástica mesmo. Porque tu consegue, isso é uma ferramenta muito utilizada, porque tu consegue criar o quê? Uma cor tema para todo o ambiente, no caso. Então tu aplica, obviamente, por cima de tudo. E por que isso é interessante? Porque vocês podem ver que aqui eu coloquei o amarelo. E o amarelo, ele naturalmente, ele se colocou em todo o ambiente e criou uma unificação. Então, nós chegamos naquele ponto que a gente conseguiu o quê? Tudo bem, o ambiente da frente já está muito mais próximo do ambiente de trás. Parece que a gente já está falando a mesma imagem, entende? Então, agora é a hora que a gente vai fazer o quê? Vai entre as duas dar uma alterada na questão das cores delas mesmas. Entende? A gente vai criar um único ambiente. Com isso aqui, a gente já consegue fazer uma coisa que começa a ficar mais próximo do ambiente em si. Só que o que é interessante que vocês têm que lembrar? Aqui, ó, eu vou aplicar um photofilter aqui, que é um photofilter azul, tá? Um azul claro aqui, uma densidade padrão, certo? Por cima de tudo. Só que o que vai acontecer? Uma boa parte dessas cores aqui, ó, desses tons amarelos que estão aqui e laranjas, eles vão se perder. Por quê? Porque quando tu aplica por cima de tudo, ele tende o azul, nesse caso, ele tende a ofuscar o amarelo e perde muito da vida da imagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse aqui por cima, certo? E vai apagar, tá? Vai apagar essas áreas onde o amarelo domina, digamos assim, tá? Ó, aqui. Então, a gente vai deixar só no resto do ambiente. Aqui embaixo também é para apagar. Então ele vai ser só para deixar um pouquinho mais próximo, certo? A gente vai usar outra ferramenta, que essa aqui realmente é fantástica, foi uma das melhores ferramentas que já inventaram no Photoshop, principalmente para edição. Essa aqui é uma ferramenta que tu consegue fazer, digamos assim, ó, ela é muito semelhante ao Hue Saturation, onde tu seleciona uma cor única, certo? Uma cor, tons de cores no caso, como nós tínhamos feito anteriormente. Mas o interessante disso aqui é que ele consegue alterar separadamente a escala scenic, certo? Dentro de cada cor. Então aqui tu consegue, por exemplo, eu estou selecionando, obviamente, como eu coloquei por cima, ele vai alterar de toda a imagem. O amarelo, os tons de amarelo de toda a imagem. Aqui ele está muito menos saturado, o amarelo do fundo, né? E aqui ele está mais saturado. Então eu não vou exagerar nisso aqui. Eu vou botar uma configuração. Obviamente, tem muito mais a ver com essa imagem que eu estou selecionando.
Não é porque vocês vão utilizar uma imagem, um outro tipo de imagem, que vocês vão fazer a mesma configuração que eu estou fazendo aqui. Não pensem dessa forma, certo? Sempre pensem o seguinte, eu tenho uma imagem, eu tenho que chegar o mais próximo possível das tonalidades da imagem que eu estou utilizando, e não de uma configuração padrão. Isso aqui não tem configuração padrão, tá? Não tem como, porque cada imagem tem cores diferentes, tem tons diferentes, certo? Aqui tu pode selecionar um tom um pouco mais roxo, aqui um tom um pouco mais azul. Vou ficar com um tom um pouquinho mais roxo para dar um efeito bacana. Tá? Aqui o yellow, white. Então aqui ele vai começar a mexer muito nessas tonalidades aqui, ó, de branco, tá? E a do céu também, obviamente. Aqui o céu é bem importante, a gente saber com que tipo de tonalidade a gente quer chegar. Vamos exagerar aqui. A gente fez mais uma modificação. E para não ficar isso aqui muito chato, tão fácil assim, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos adicionar mais outras camadas por cima. Eu quero complicar o negócio um pouquinho para que vocês vejam como é que fica a questão das técnicas. Esse aqui já complicou um pouquinho. Por quê? Porque todo o trabalho que a gente fez de tentar chegar numa congruência de tons da imagem da frente com a imagem de trás, acabamos de complicar tudo. Aqui eu até vou fazer o seguinte, eu vou dar mais uma deletada aqui, tá? Tem alguns tons que eles ainda estão meio fortes. Porque quando ele aparece por cima do peito fica muito evidente. E vamos complicar um pouquinho mais. Vamos adicionar uma outra que eu quero, sei lá, vamos criando aqui. Eu vou adicionar essa outra aqui por cima, tá? Vou tentar criar um efeito de pôr do sol aqui em cima, tá? Para complicar mesmo a vida de todo mundo, né? Só para não dizer que ficou muito, só veio ali, adicionou umas coisinhas, adicionou umas imagens e deu. Então a gente vai adicionar mais algumas coisas aqui. Só para criar um efeitinho diferente também. Tá? Vamos ver se encaixa melhor. Adorei. Aqui. Então aqui a gente pode usar justamente essas camadas que já tem uma cor diferente para, de fato, melhorar os tons aqui e criar uns efeitos mais positivos nesse caso. Vou pegar uma outra aqui. Ó, essa aqui está muito boa para dar uns galhos. Que a gente consegue sobrepor. Então assim, ó, tudo isso que eu estou adicionando atrás dessas outras camadas aqui. Por quê? Porque a gente já conseguiu usar alguns efeitos que são meio semelhantes, né, com o Select Color e o Photo Filter, para tentar justamente criar essa semelhança de tons da imagem, né? Então a gente vai usar isso ao nosso favor, nós vamos ter que fazer tudo de novo. Ó, isso aqui é muito interessante. Sempre que a gente for adicionar efeitos, a gente adicionar por cima de todas as camadas, para ele parecer que a luz, que a iluminação, que o sol está vindo daqui, entendem? E que está aplicando em tudo, certo? Bom, vocês podem ver que aqui ele está adicionado por cima de todos os elementos. Isso é bem importante, vai fazer uma boa diferença na frente. Ó, parece que o efeito ele realmente faz parte da imagem.
Já está começando a chegar numa coisa um pouco mais... Deixa eu explicar essa aqui. Isso aqui é interessante também utilizarmos, que é a questão de dar um centro na imagem, principalmente a questão da luz. Então a gente faz o que? A gente escurece as partes da borda e dá um foco justamente na luz, que é onde a gente quer. Tá? Eu estou achando que eu acho que nós vamos ter que fazer uma coisa um pouquinho diferente, para dar ainda naquela ideia de dar uma complicada no negócio. Tá? Por quê? Porque eu estou achando que está muito fraquinho esse sol aí. Eu acho que nós temos que dar uma clareada no negócio. Ó. Vou duplicar isso aqui. Aqui vamos dar um overlay. Sempre cuidando para não saturar, né? Sempre cuidando para não saturar. Muito importante não saturar na imagem. Tá? Aqui, vamos ver o que a gente pode usar. E eu estou achando que tem pouco. Eu tenho mais algumas imagens nessa pasta aqui. E se alguma a gente consegue aproveitar. Algumas imagens de nuvens, né? Tem muita nuvem. Então eu vou tentar encontrar aqui alguma imagem, algum efeito que a gente possa utilizar para as outras. Isso aqui é bacana. Ó, então efeito de sol é legal. Vamos tentar complicar ainda mais. Vamos tentar aplicar esse efeito de sol nessa imagem. Olha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo. O que a gente vai fazer? Vamos deletar isso aqui. E vamos fazer o seguinte, ó, vamos recortar ela para que ela fique dentro da imagem. Aqui a gente vai aplicar. Aqui já está recortado. Então a gente vai usar pelo menos a parte da frente que a gente já tinha recortado. A de trás a gente pode até recortar com esse aqui. Fazer um trabalho no outro. Então a gente vai recortar esse efeito para que ele pareça estar no ambiente. E agora, quando eu aumentar o efeito, ele vai ficar meio estranho. Por quê? Porque foi um efeito não muito arriscado, mas um efeito mais complexo de nós utilizarmos. Mas aqui é mais para que vocês tenham que façam essa noção. Aqui que vai complicar o seguinte, que as montanhas do fundo elas têm que ser mais escurecidas, porque senão o efeito vai ficar muito falso. Ó. Então a gente escurece aqui. Vamos até dar uma saturada. Vamos dar uma saturada, não podia estar saturada. Mais.
Aqui essa parte. Aqui a gente começou a complicar um pouquinho, por quê? Porque nós começamos a voltar um pouco para aquele ponto que a gente já tinha saído, que começou o fundo a ficar num aspecto diferente da parte da frente. Então, vamos começar a adicionar alguns photofilters aqui, sempre seguindo aquela ideia de não acabar com as tonalidades, né? Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar alguns efeitos aqui em cima, de light. Aqui a gente vai fazer um trabalho mais manual mesmo, de escurecer esses pontos. Vamos adicionar uma camada mais laranja. Aqui vocês podem... Vamos pensar o seguinte, ó, como eu estava falando da silhueta, essa parte da frente, para ter toda aquela luz no fundo, ela tem que estar mais escura. Certo? Então, para ela estar mais escura, a gente tem que também escurecer ela. Aqui a gente vai focar um pouquinho assim. Algumas coisas elas estão muito sobrepostas. Vou botar mais algumas coisinhas aqui. Uma olhadinha nesses efeitos que a gente já aplicou. Esse aqui é um que a gente tem que dar uma baixada. Aqui é interessante da gente usar um pouco mais de laranja nessa parte de baixo, como se o pôr do sol estivesse iluminando essa parte de baixo aqui. A gente pode usar. Então a gente vai complicando mais o negócio, porque coisa fácil tá muito tranquilo. Vamos adicionando mais alguns. Um efeito no céu, isso aqui dá um efeito bacana também. Né? Vamos dar um claro aqui, um pouco mais possível. Claro que esse efeito a gente pode aplicar lá embaixo, e vista de uma oferta. Parte de cima, totalmente falso. Aqui tem um pouquinho saturado demais, a gente tira um pouco. Isso aqui eu acho que eu escureci demais, vamos duplicar essa aqui de cima, vamos aplicar ela por cima aqui. Deixa assim. Agora a gente vai aplicar, vamos tentar aplicar, vamos tentar pegar uma imagem. Eu uso esse site que eu acho bem bacana, ele tem bastante imagem gratuita. Vou tentar fazer uma busca aqui. Vou tentar buscar um sol, tá? Sun em inglês. Uma imagem do sol que nos dê mais algumas opções. Opa, pode errar. Nos dê mais algumas opções de pôr do sol que vocês possam ver como é que é um sol aplicado por cima do ambiente, como nós estávamos vendo aqui, né? Mas aí eu quero aplicar isso por cima para que seja mais
mais tranquilo, digamos assim, de transformar isso numa coisa mais palpável. Vou procurar uma imagem do Sol. Enfim, eu vou adiantar o vídeo, vou cortar aí até eu encontrar. E aí vocês já vão ver quando eu já tiver encontrado. Então voltei, certo? Encontrei a imagem. Tá. Temos uma imagem aqui do pôr do sol. E o que a gente vai fazer agora é justamente adicionar ela aqui por cima. Principalmente usar as tonalidades dela. Então, se nós adicionarmos ela por baixo, nós vamos conseguir adicionar, vamos conseguir criar um efeito bacana, mas daí vai ficar falso. Então a gente faz o seguinte: a gente adiciona ela aqui e deleta essas partes aqui. Ó. Então assim, ó, a luz está vindo daqui, certo? Vamos deletar aí. A luz está vindo daqui. O que isso quer dizer? Que essa parte aqui, ela tem que ter uma sombra, certo? Então aqui a gente não vai ver. Só porque aqui é mar, então isso aqui vai ficar estranho. Vamos tentar uma técnica diferente, vamos fazer o seguinte, ó. Ao invés de a gente deletar essa parte de baixo, que não sei se vocês lembram na imagem original, essa parte aqui era a água. Mas como ela não tem água, vamos tentar usar uma cor aqui por cima. Para ver se fica legal. Fica meio estranho. Então a gente vai tirar o que a gente pode deixar. Então essas partes onde tem luz a gente pode deixar. Ó. Aqui a gente pode mudar um pouquinho, que a gente pode emendar, então, para dar continuidade no efeito. Ó. Então aqui a gente consegue criar um negócio um pouco mais perfeito nesse ponto. Ainda assim, ele está muito desassociado. Ó, então a gente vai dar um blur nessa imagem e vai criar ela aqui por cima. Vai colocar ela aqui por cima. Que é para tentar criar esse efeito por cima, principalmente das montanhas, que é o que está parecendo muito desassociado ainda, entende? Então aqui a gente vai dar outros blurs, né? Selecionando. Então, para criar aquela questão do ambiente. Interessante, vamos aplicar uma por cima de tudo. Ó, a gente pode fazer isso aqui, ó, que é um efeito bacana pela seguinte questão. Com isso aqui a gente consegue criar um tom que vai sobrepor os outros. Ó. A gente tem que diminuir a opacidade. Aqui a gente pode tentar criar outro photofilter. Não gosto muito de criar photofilter laranja. O photofilter laranja ele parece que não valoriza a foto como poderia. Então, vamos deletar aqui. Então, um pouquinho.
aquele aplique mais nesse meio. Né? Aqui, ó, vocês podem ver que uma das questões que mais torna um efeito falso é isso aqui, ó, essas pontinhas pretas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deletar isso aqui. Fazer o seguinte, ó. Se a gente deletar essa imagem aqui, que é a imagem da montanha, ele vai sobrepor, ele vai ativar, na verdade, vai começar a aparecer esse efeito que está no fundo aqui, ó. Vocês conseguem ver? Isso aqui também não vai ficar legal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou unir todas elas. Isso aqui mais é na parte de finalização, a parte de continuidade que vocês podem ir fazendo. E aqui eu vou usar o Smudge Tool para fazer essa blendagem aqui. Essa blendagem é muito importante, tá? Muito importante mesmo. É isso que vai dar um aspecto mais real na manipulação de vocês, na manipulação de foto. Isso é bem importante mesmo. Principalmente o seguinte, usa isso aqui, ó, para dar um efeito de sol. Por que eu digo isso? Por que dá um efeito de sol? Porque se vocês virem, ó, numa imagem como essa aqui, estão vendo que o sol ultrapassa, teoricamente, a imagem, ela sobrepõe. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. Vai sobrepor isso aqui, essa montanha, para dar justamente a imagem de que o sol está sobrepondo a montanha. Aqui a gente pode usar a visão da alta tonalidade, vermelho. Então a ideia é justamente essa, é criar um efeito mais real. Então isso aqui a gente vai utilizando outros efeitos. Bom, vai começar a ficar um pouco mais real nesse ponto. Entende? Então, como eu falei, vamos sempre trabalhando em cima das cores, sempre trabalhando para criar um conjunto único de imagens. Ó, isso aqui é um efeito bacana também que a gente consegue criar. Neutrals, se vocês forem utilizar, um pouco mais voltado para o azul. Eu particularmente gosto de fazer o seguinte, ó. Eu gosto bastante desse tom aqui, de mexer no tom cian do Neutrals, tanto para o vermelho como para o azul. Eu acho que os dois se complementam muito bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o cian original desse aqui e vou fazer o seguinte, vou deletar as áreas que talvez não sejam tão interessantes de trabalhar esse tom mais de roxo. Ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou puxar um tom mais de azul. Certo? E vou apagar essas áreas que eu queria trabalhar mais no roxo. Ó. Como é que acesso aqui para cima? Ó. Essa era como estava e aqui é como ficou. A gente consegue criar uma coisa então mais próxima, digamos assim, e que ainda, como eu estava falando, fique mais. Tá bom, excelente. Então, vamos fazer mais uma vez, aditamos algumas tonalidades aqui. Algumas tonalidades específicas. Aqui puxar um pouco mais para o amarelo. Nunca fecha as cores, sempre abre. Ó. Sempre abre. Quando eu digo fechar a cor, fazer o seguinte, ó. É pegar uma cor como o amarelo e puxar por um lado como esse, ó. Tu tá fechando. Então sempre opta por um que ele vai gerar uma variação da cor. Ó, aqui ele já puxou um pouco mais pro laranja, pro rosa junto. Okay? Esse aqui é favorável de usar. Ó, aqui puxa mais pro roxo, aqui mais para o azul marinho. A gente fica mais ou menos intermediário em alguns pontos. Aqui o branco. Né? O branco não é uma cor muito legal de mexer, tá? O branco é uma cor meio complicada de mexer.
Neutros também tem que tomar cuidado. Eu mexi ali, mas sempre bom tomar cuidado. Ó, aqui. Vou puxar um pouquinho também. Então aqui mais ou menos é isso. Aqui a gente pode alterar mais algumas coisas. Né? Eu estou alterando isso aqui, mas eu tô sabendo que isso aqui está saturado. Tá? Agora a gente faz o seguinte, a gente vai aqui. Aqui. A gente tira um pouquinho da saturação. Vai em brightness e contraste, que muda um pouquinho. O contraste a gente pode diminuir um pouco para não exagerar. Vou mexer na saturação também, tirar um pouquinho dessa saturação. E aqui a gente vai mexendo. Aqui a gente pode, para finalizar, vamos botar um sharpening aqui. E essa aqui é a nossa manipulação. O que vocês acharam? Para mostrar como é que estava, vou fazer o seguinte, vou duplicar essa aqui. Duplicar essa aqui. Vou colocar aqui em cima. Ó, assim é como estava. Certo? E assim é como ficou. Vocês podem ver que tem uma bela uma modificada. Uma coisa bacana que às vezes é legal de fazer é fazer umas... Depois que já disse assim, finalizei, bacana, vou aplicar assim, ó. Vamos ver se nesse caso aqui... Nesse caso aqui não dá para aproveitar muito. Mas às vezes é interessante aplicar uma imagem por cima de tudo. Só para não passar batido, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa imagem aqui. Nesse caso está invertida. E vou aplicar por cima de tudo. Isso aqui, mais ou menos como nós fizemos anteriormente, é um aspecto bem bacana, porque é mais uma forma de tu gerar um ambiente único. Ó. Agora que eu vi que ficou bem mal recortado ali. Mas ó, tu consegue utilizar essa camada superior aqui. Aqui ficou alguns cortes que estão errados, tá? Mas isso aí, obviamente, é porque mais a intenção maior era mais a didática. E ó, olha como faz a diferença. Olha como fica bacana. Aqui, parece que tu está trabalhando com o mesmo ambiente. Vocês percebem aqui que praticamente agora já não há mais diferenciação. Parece que essa cadeia de montanha do fundo é exatamente a mesma da frente. Entende? Não há mais essa diferenciação. Por quê? Porque nós conseguimos ir aplicando os tons para que nós conseguíssemos chegar nesse ponto. Ó, aqui a gente pode duplicar, fazer de novo. Tem que cuidar para não criar uma coisa muito falsa demais. Quando tu aplica essas camadas por cima, essas de cores únicas, elas tendem a criar uma coisa muito falsa. Entende? Então peguem leve nisso aí. O sharpen também. Então, aqui a gente melhora um pouquinho. Aqui ficou bem mal recortado, inclusive dos créditos do controle das fotos. Ó, já ficou bacana, certo? Então, vamos pegar de novo aquela lá só para que vocês vejam a diferença. Então, uma bela diferença das imagens. Vamos até dar um sharpen aqui para não favorecer essa da frente. Ó, um outro ambiente, uma outra situação, uma coisa totalmente diferente, um pôr do sol, enquanto na outra tu tinha simplesmente uma foto. Aqui tu criou um ambiente para isso, entende? Aí aqui tu pode colocar os créditos. E tudo isso aí é formas de
trabalhar, de usar esse ambiente para tornar isso uma coisa, como eu falei no começo, tu pode utilizar isso tanto para uma edição de imagem mesmo mais profissional, claro, que daí tu tem que tomar muito cuidado com os recortes que tu está fazendo, muito cuidado com as coisas que tu está adicionando. Vamos botar aqui Pixelix cursos, né? A fonte Trajano, a fonte que eu gosto bastante. Aqui, vou dar uma fonte aqui só para mostrar como poderia ser. Olha como ficou bacana utilizar uma fonte assim por cima. Aqui, inclusive, a gente pode adicionar um efeito. Mas também toma cuidado com esses efeitos em fonte, principalmente em fonte mais, em foto mais profissional. A gente adora adicionar efeito, fica estranho. Só uma coisa assim. Eu vou rasterizar essa imagem e aqui eu posso apagar para dar uma ideia de que a iluminação vem exclusivamente da iluminação da foto. Então eu consegui criar alguma coisa que a gente consiga, que é mais parece que a tipografia está inserida dentro da imagem. Ó, então eu acho que deu uma bela diferença, né? Espero que tenham gostado e até a próxima. Não esqueçam sempre de entrar no nosso canal do YouTube, né? É Pixelix Cursos, né? Tem bastante coisa lá, tem alguns vídeos bem bacanas aí para vocês dar uma olhada. Tem outros tutoriais de nível médio, de nível um pouco mais avançado, de nível básico. E, enfim, tem bastante coisa que vocês podem utilizar. Quanto mais treinar, principalmente isso aqui, eu gosto ainda de dar uma atenção maior. Quando eu estou fazendo um trabalho mais sério, eu vou fazer um trabalho para uma empresa, alguma coisa assim, tu pode dar uma atenção ainda maior para isso aqui, principalmente para os detalhes, tirar esses recortes que ficaram meio estranhos. Olha aqui a gente pode ver vários efeitos, ó. Entende? Então tudo isso aqui tu tem que prestar atenção. Que de repente passou, e aí alguém vai olhar, principalmente se for uma coisa mais profissional, que envolve alguém que te contratou para fazer alguma coisa, esses tipos de erros que não podem acontecer. Então sempre é interessante. No final, pega, dá um zoom na imagem, faz isso aqui, ó. Bom, aqui às vezes não tem nenhum recorte mal feito, vai passando, esse aqui de cima como eu falei, se não há nenhum defeito aqui, quanto mais, ó, aqui vocês podem ver que de repente ficou meio estranho, aquela continuação a gente pode melhorar, isso aqui também. Então, ó, aqui tem um errinho também. Então tudo isso aqui é um trabalho que envolve tempo e envolve dedicação. Quanto mais vocês fizer, mais vocês praticar, mais fácil vai ser de integrar essas imagens e criar um efeito cada vez melhor. Esse aqui nós conseguimos criar um ambiente bem diferente, assim, sabe? Apesar de estar meio estranho, que pode parecer que esteja meio estranho, essa questão do gelo. Se tu olhar assim, ele ficou meio estranho, porque confundiu com as nuvens, enfim. De repente, se fosse uma imagem sem gelo, uma imagem mais de montanha, ainda ficasse mais legal o resultado. O que vocês podem ver é que a gente pode trabalhar de N formas, N tipos de figuras podem ser adicionadas para tornar isso cada vez mais diferente. Vocês podem usar tanto para vender fotografia, alterar se você trabalha como fotógrafo, ou então se você gosta de manipulação, trabalha como designer gráfico, dá para melhorar, tem bastante coisa que tu pode fazer utilizando isso aqui. Se quiser treinar mais, o que eu aconselho? Tu pode deletar essas camadas que foram criadas por cima aqui, tá? E aqui tu pegar a foto de um balão. Eu quero pegar um balão e eu quero adicionar um balão nessa imagem. Como é que eu faço? Adiciona o balão aqui e faz ele parecer que está dentro da imagem. Então é todo o processo de novo. Tu tem que lembrar que o sol, ó, que a luz, usar essa aqui como exemplo, que a luz, ela está vindo. Vamos colocar aqui. A luz está vindo daqui, tá? Vai para lá, vai para lá,
vem para cá, para cá, para cá. Então ela vai pegar toda essa parte aqui. Isso aí é aquela questão do trabalho mais avançado ainda que dá para ser feito. Essa parte aqui também tem que ter luz, entende? Então, se quiser fazer um trabalho de iluminação em cima dessa própria imagem aqui, dá para fazer um trabalho mais legal também, mais bacana. Ó, que a luz está vindo por aqui, essa parte não vai ter muita luz, essa teoricamente tem que ter uma sombra ainda mais forte, né? Aqui tem que ter luz, porque a luz está vindo de lá também, está incidindo aqui. Essa ela vai ser mais escura, naturalmente, porque é uma área de sombra, assim como essa aqui. Então essa aqui também é uma área de sombra, né? Então, digamos que aqui tu queira adicionar um balão. O que tu tem que perceber? Bom, o balão aqui teria sol incidindo daqui. Então esse lado aqui tem que ter uma iluminação diferenciada, né? Aqui também ele vai sofrer a questão da luz, né? Vai pegar tudo isso aqui que tu tem que considerar. Apesar da luz estar vindo daqui, ó, desse lado, toda essa área vai estar iluminada. Aqui ela já começa a escurecer, né? Aqui ela já tem que começar. Então vai ser basicamente desse lado para cá, ó, sombra, mais escurecido. Lembra do seguinte, o maior escuridão que você tem que chegar, o ponto mais escuro desse balão, ele tem que ser igual a essa tonalidade aqui, ó. Por quê? Porque senão ela vai ficar irreal. Quando tu tentar colocar um ponto, e deixa eu mostrar para vocês como é que ficaria adicionar um ponto dessa cor. Ele ainda assim está seguindo a escala e a paleta das imagens aqui, certo? Do resto da imagem. Agora eu vou adicionar um preto. Ó, ele fugiu. O preto ele fugiu da escala de cores, digamos assim, da imagem em si. O preto ele já fica falso. O preto ele fica muito falso. Porque nenhuma cor do resto, a maior sombra que houve aqui foi dessa aqui, ó. Então, digamos, tu pode chegar no máximo desse tom aqui, ó. É um tom que está dentro do ambiente, que está aplicado. E por que isso faz diferença? Porque nesse caso aqui, ó, vamos cortar um pedaço. Eu só tô aqui é mais para exemplificar e dar mais algumas dicas para quem faz esse trabalho de manipulação, certo? Algumas dicas, inclusive, que eu comento no outro vídeo. Ó, existe uma diferença na tonalidade que foi escolhida aqui para a tonalidade que foi escolhida aqui. Então aqui, essa aqui poderia ser o tom mais escuro. Esse tom aqui que está aparecendo. Então se fosse na imagem original, ó, tu pode ver que o tom mais escuro que tu poderia escolher seria esse aqui, ó, que é onde há maior incidência de sombra. Entende? Tudo isso aí tem que ser considerado quando tu estiver fazendo uma manipulação. Não esquece, não tenta, por exemplo, eu vou colocar aqui uma imagem e aqui a sombra dela vai ser em preto. Porque o preto vai ficar fora. Mas não tem como chegar nesse preto aqui se o resto da imagem não tem esse tom de preto aqui. Então como é que só nesse elemento vai ter um nível de sombra tão forte que vai superar todos os outros elementos? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Aqui, ó, ele tem um ponto que é bem escuro na questão do preto, né? Mas é um ponto único. Vocês podem ver, ó. O único ponto que tem uma sombra tão forte é esse aqui. E como é que tu vai dizer que um balão que está no céu vai ter um tom de sombra tão forte assim? Entende? Então, essa aqui, isso aí, no caso, é um assunto, digamos, para um outro vídeo. Eu acredito que vocês tenham, tomara que tenham gostado do resultado, né? É o que tínhamos, digamos, para essa aula. E espero que tenham gostado e até a próxima, tá bom? Um abraço a todos e se vemos no próximo tutorial.